Olá, meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos reagir a um debate que aconteceu um tempo atrás e vocês mandaram muito esse vídeo. Eu tô com uma lista assim enorme assim de conteúdos para gravar aqui pro YouTube e não consigo ter tempo porque se vocês me acompanham na rede vizinha, né, no Instagram, vocês sabem que o meu Instagram tem crescido muito. A gente cresceu ali 70 mil seguidores em 2 meses, então realmente estava dando uma atenção especial, mas é claro que eu não vou abandonar o YouTube, eu gosto de produzir conteúdo para o YouTube, se bem que ultimamente as coisas têm ficado um pouco assim, complicadas, um pouco maçantes, assim. Eu sei que vocês estão me pedindo muito para reagir ao vídeo do Guilherme Freire contra os 20 ateus, mas tentem entender, assim, conteúdos muito longos, de mais de 2 horas, são muito complicados para mim, pessoal. Primeiro porque eles não são nada prazerosos de fazer, na maioria das vezes, apesar, né, de ser prazeroso pra vocês, né, pra maioria de vocês, acaba sendo algo bom, os meus comentários ajudam e eu tenho noção disso. Eu já dou muita aula todos os dias, eu tenho 8 turmas do liceu, né, na verdade 7 e uma do Parabellum, então já dou muita aula, traduzo muito texto, e aí fica mais ainda 2 horas ainda ouvindo essas coisas, e vamos ser sinceros, assim, não tem nada de muito novo, são sempre as mesmas coisas, rediscutidas de uma maneira assim, o assado acaba sendo muito maçante, assim, chato mesmo pra mim, sabe, eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo, mas se vocês pedirem muito, tiver bastante visualização, like nesse vídeo aqui, eu trago o Guilherme Freire contra os 20 ateus, eu vi alguns trechos lá, inclusive do Davi debatendo com ele, né, do David Ribeiro, e assim, é muito maçante ouvir aquilo ali, pra mim assim, é um pouco até ah, irritante, pra ser bem honesto. Então, eu prefiro evitar a fadiga, se vocês me entendem bem. Mas, né, esse debate, pelo que eu vi, do pedacinho que eu vi alguns trechos, já não lembro mais também nem de como era. Eu lembro que a impressão que eu tive é que era muito, tinha sido muito bom, né? Tinha sido um debate realmente bem respeitoso, de alto nível, algo que é um pouco difícil, assim, de a gente ver na internet, um pouco diferente do que a gente tá habituado, né? Geralmente, os debates aí, eles são massacrantes, né? Sempre pra um lado, ou xingamentos, né? Ad hominem eternos e tal, então não tem muito essa relação de cordialidade, de respeito, né, nos debates na internet, principalmente debates religiosos, então eu fiz questão, assim, de reagir a esse vídeo, não sei se eu vou conseguir fazer, inteiro, né, mas da maioria dele eu sei que eu também tenho que terminar, a série de vídeos, sobre o vídeo gigante, aquele do Padre José Eduardo, isso vai sair, tem muito conteúdo pra sair aqui, tá no YouTube. Então fiquem ligados no meu YouTube, porque agora no início de 2026 eu pretendo dar uma atenção muito especial pro meu YouTube, mudar as coisas realmente, remanejar minhas turmas de alguma forma até março. E a partir do primeiro trimestre de 2026, a minha ideia é que a gente tenha lives aqui de noite, onde eu possa fazer reacts ao vivo, né, trazer convidados. Então realmente quero produzir mais conteúdo pro YouTube no ano de 2026 e quero focar bastante nisso. Então podem esperar bastante conteúdo aqui a partir do ano que vem, tá bom? Então, de aquecimento, vou reagir a esse vídeo hoje. Se possível, deixe um comentário com uma sugestão de outro vídeo, né? Deixe um like também, indiquem para um amigo, tá bom? E vocês vão ajudar muito aí o meu perfil a crescer aqui no YouTube também, que é onde eu acho que o meu conteúdo cabe, né? Apesar de ter acertado o meu conteúdo no Instagram, eu acho que o meu verdadeiro conteúdo é o conteúdo mais extenso mesmo, e esse é o público do YouTube. Sobre o liceu, para quem tem muitas dúvidas, nós temos uma última turma que iniciou, tá no mês de introdução, né? Então ainda é possível entrar se é a última semana. Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre o Liceu, que é o meu projeto, né, de filosofia tradicional aristotélica, pelo método de discussão, imitando o currículo do Thomas Aquinas College. Então, se você tem interesse em estudar as fontes primárias, né, com traduções próprias, material de apoio pelo método de discussão numa comunidade ativa, é só preencher o formulário que eu vou deixar aqui na descrição ou me mandar uma mensagem lá no Instagram, @lucaqui_, tá bom? Última semana para entrar no Liceu. E bom, sem mais delongas, é isso. Vamos ver aí o que esse debate tem pra nos mostrar. Parece que realmente foi muito bom, então vamos lá. Sem nenhum tipo de complicação. Vamos lá? Já vou começar aqui pegando o nosso primeiro tema, colocar aqui pra gente. Nós vamos começar com o primado petrino. Bom tema, tá? Eu não vi esse debate nessa parte aqui. O primado petrino, eu acho que é um dos tópicos, assim, que os protestantes têm argumentos mais sólidos, assim, um dos que os argumentos deles são mais sólidos, especialmente porque vai acabar, né, entrando na questão de informação e fonte histórica, e eu defendo uma posição probabilista, né, em relação à história, então eu acho impossível, basicamente, provar qualquer coisa de forma apodítica dentro da história, né, dentro da disciplina da ciência, se você quiser chamar, não, eu não chamaria de ciência propriamente dito, pelo menos não isso. Então, é isso, acho que é um dos argumentos, assim, uma das áreas onde o protestantismo tem argumentos sólidos, assim. É isso mesmo?
Sim, sim. Primado Petrino. Então vamos lá. Primado Petrino. Quem começa? Podemos? Tanto faz. Podemos. Um assunto bem Eu acho que eu vou botar no 1.25, só pra gente não tomar aqui o dia inteiro com as pausas. mais católico, digamos, Vamos né? lá, padre. Eu acho que seria interessante as considerações também do padre, mas Tá fique à bom. vontade, por favor. Tá bom. Bom, a doutrina do primado petrino é uma doutrina relativamente simples para a Igreja Católica, porque ela consiste em crer que o bispo de Roma ele exerce primado em relação a todos os bispos do mundo. E esse primado não é apenas de honra, mas também um primado de jurisdição. Perfeito. Essa é a síntese, né, da doutrina da igreja em relação ao primado petrino. Que, para quem não sabe, né, as igrejas ortodoxas, elas admitem, né, uma certa primazia de honra, por exemplo, a sé de Constantinopla, né, de Santo André, e também a sé romana de São Pedro, mas elas jamais, né, admitem ou admitiriam, né, essa é a fé das igrejas ortodoxas, cismáticas, tá? De que o bispo de Roma, por exemplo, teria qualquer primazia jurisdicional, ou seja, de comandar os outros, tá? Então, existe essa diferença entre a primazia de honra e a primazia de jurisdição, que é exatamente isso o que o padre José Eduardo está explicando aqui, tá? E que no seu exercício ele é assistido pela graça divina, a fim de que possa definir a fé católica quando existe uma controvérsia ou a necessidade de que haja uma definição. A apologética protestante em geral, não estou dizendo que é o que o senhor vai fazer, mas em geral, ela trabalha com argumentos históricos no sentido de dizer, olha, lá nos primeiros séculos nós não encontramos o papado. Isso não demonstra nada, né? Mas a falta da evidência não é evidência da falta, né? Então não prova nada, tá? Não é porque a gente não encontra, enfim, fontes históricas de uma coisa que essa coisa não aconteceu, né? Novamente. Você pode ter um argumento provável, mas você nunca tem um argumento apodítico. É justamente o ponto que eu estava trazendo antes. Não sei se é nisso que o padre José Eduardo vai bater aqui. Mas enxergando essa necessidade de encontrar um papa em exercício, quer dizer, um papa em plenos poderes. Nós somos conscientes disso, né? A doutrina do primado ela é consciente de que houve um desenvolvimento histórico, mas que embrionariamente, isso já está embutido na divina revelação, né, nas fontes bíblicas, e depois no entendimento lento da igreja, isso vai sendo cada vez. Ou seja, que existia, que isso já está contido na revelação, por exemplo, nas escrituras de forma material, né? De forma material fica estranho, mas materialmente, né? Digamos assim, ou seja, está lá ainda embrionário, já era verdade, mas ainda não havia um reconhecimento da igreja em relação a isso, apesar de ser uma realidade presente materialmente. Vai se tornando cada vez mais claro. A natureza. Perdão, a realidade estava presente formalmente, mas nos meios da revelação ela está presente materialmente. Até aqui tem discussão, né? Eu acho que você até poderia argumentar, né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, que isso é uma prova teológica formal, né? Da indefectibilidade da fé de Pedro, tá? Eu defenderia isso, inclusive. Mas, no mínimo, materialmente já está presente. A natureza da igreja exige que haja uma autoridade suprema que, para o benefício da fé, exerça esse serviço, que é muito importante, porque o sumo pontificado basicamente é um serviço. Quando o Papa se chama de servo dos servos de Deus, é porque o seu ofício existe para servir a igreja. Claro que nem sempre foi assim, claro que houve muitas situações históricas complicadas, mas o seu ofício consiste nesse serviço de confirmar a igreja na fé e também na caridade. Portanto, digamos, a teologia católica lida com a doutrina do papado, enxergando-a primariamente nos textos da Divina Revelação e, a partir da revelação bíblica e também da tradição imediata da Igreja Antiga, vai se desenviscerando da própria natureza da Igreja essa figura que, aos poucos, assume, digamos assim, essa posição. Seria aqui uma defesa do primado petrino. Desculpa. Seria uma defesa do primado petrino aqui por vias de desenvolvimento do dogma, né? Aqui Importante reconhecer que, desde já, quando a gente tenta, para
desmontar a ideia de um papado precoce, utilizar a necessidade de encontrar um papado em seu pleno exercício nos primeiros séculos, isso é um pouco... A gente acaba entrando, por exemplo, numa espécie de argumento de espantalho, né? E aí fica fácil, porque eu preciso encontrar um primaz universal e com plena jurisdição sobre toda a igreja no primeiro século, isso é materialmente impossível. Nós não encontraremos. Mas o que nós encontraremos são os princípios ali estabelecidos que lentamente... Legal que o padre José Eduardo já está aqui, né, minando algumas linhas argumentativas centrais, né, da apologética protestante quando vai falar desse tema, né, que é justamente a necessidade de encontrar uma realidade formal, né, de um primado petrino perfeitamente institucionalizado, instituído, juridicamente respaldado como hoje em dia, por exemplo, né? Isso é absurdo pensar no primeiro século do cristianismo, por exemplo. Vão sendo, digamos assim, tornados mais claros. Tanto no exercício, as igrejas antigas recorriam a Roma quando havia alguma controvérsia, quanto do ponto de vista doutrinal. Aos poucos, esse entendimento vai se tornando consensual em toda a igreja. A partir do cisma do Oriente, a gente chama cisma do Oriente, mas os orientais chamam de cisma do Ocidente, né? Então, a partir desse momento, cria-se também uma dificuldade com a doutrina do primado de jurisdição de uma maneira mais acentuada. Isso aí é ali que se formaliza qual que é o problema central da tese do primado petrino. Essas dificuldades já vinham surgindo de séculos anteriores, a partir do século VI, de uma maneira mais clara, mas quando chega o século XI, então ela chega, digamos assim, ao seu máximo grau de expressão. Os orientais concordam e nunca colocaram em dificuldade a doutrina do primado de honra, mas não primado de jurisdição. E o primado de jurisdição passa a ser, e também o de honra, passa a ser questionado 1500 anos depois por Lutero, 1500 anos depois do nascimento da igreja. Perfeito. Vamos lá? Então, o protestantismo ele não nega só o primado jurisdicional como os ortodoxos, por exemplo, negam, mas aceitam o primado de honra, né? Os protestantes negam qualquer primazia petrina. Pode ir, cara. Ok. É importante nós frisarmos desde o início, e o padre, de forma bem geral, já deixou mais ou menos claro, que nós vamos partir de perspectivas ou fundamentos, digamos que epistemológicos distintos. O catolicismo, e obviamente se eu estiver depois errado, o padre fica à vontade para me corrigir, ele vai se basear no famoso tripé, que é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério, enquanto que o protestantismo ele vai se basear no elemento chamado sola escritura, somente a escritura, mas aqui é importante dizer já de antemão que protestantes não têm nenhum problema em seguir a tradição, pais da igreja, os teólogos do contexto escolástico, pré-reforma, reforma e pós-reforma, desde que os ensinos destes repercutam e reflitam aquilo que está dito nas escrituras. As escrituras elas estão acima de tudo, incluindo, evidentemente, tradição, magistério e assim por diante. Quanto à fala do padre, mais especificamente... De fato, a Sagrada Escritura ela está acima do magistério, no sentido de que o magistério existe para salvaguardar, interpretar e ensinar aquilo que está nos meios da única revelação, né? Ou seja, da Bíblia e da tradição, né? Que são meios da única revelação, que é o próprio Cristo. Isso é verdade, né? Então, nesse sentido, a Bíblia, ela, de forma inerrante, de forma divinamente inspirada, ela é superior ao magistério da igreja, assim como a tradição é superior ao magistério da igreja no sentido de natureza, tá? Não no sentido cronológico. No sentido cronológico, o magistério, existem argumentos que o magistério existe até ainda mesmo antes do cânon bíblico, e essa é a argumentação mais óbvia, uma vez que foi o magistério quem definiu o cânon, tá? Mas, em termos de natureza, de importância, a Sagrada Escritura está acima do magistério para a doutrina católica, mas não está acima da tradição, né? No sentido de que ambas são fontes meios da única fonte da revelação. Sobre Pedro, eu gostaria de começar aqui citando um padre católico norte-americano, que eu tenho certeza que o padre conhece, os queridos amigos católicos também conhecem, que é Raymond Edward Brown, que faleceu agora em 1998, e que ele é considerado um dos maiores biblistas católicos, e que ele escreveu o seguinte sobre o apóstolo Pedro, abre aspas: uma tradição mais antiga relata que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Isso parece bastante improvável, considerando o que sabemos sobre o cristianismo em Roma. E aí ele vai citar a arqueologia, sepulturas cristãs, ele vai citar Suetônio, ele vai citar alguns outros elementos arqueológicos e históricos, onde ele vai...
Eu acho sempre fraca essa argumentação, né? Eu acho que tem que checar fonte por fonte, né? O que ele tá dizendo, em qual obra, essa é a posição definitiva dele, o que as fontes que ele cita estão dizendo, essas fontes são verdadeiras ou não. Porque eu sempre acho esses argumentos de cunho histórico meio bullshitagem, assim, sabe? É tipo, tal pessoa falou que outra disse e outra relatou e tal. Tá, mas o que exatamente ela falou, por quê, é verdade, né? Isso nunca é assim, explorado nas minúcias. Não tô falando só dos argumentos protestantes, inclusive de argumentos católicos, que são assim. Dizer que não faz sentido essa ideia de Pedro ter estado, por exemplo, em Roma e, portanto, a ideia de um primado de Pedro, a ideia do Papa e tudo, embora o padre tenha destacado muito bem na sua fala, e é importante frisar que isso estava incipiente, não estava plenamente desenvolvido, mas era incipiente e nós temos que ser honestos, né? Mas na continuidade, o Raymond Brown vai dizer o seguinte: a suposição de que quando ele, isto é, Pedro, chegou a Roma, presumivelmente na década de 60 depois de Cristo, assumiu o cargo e se tornou o primeiro bispo, representa uma retroprojeção da ordem eclesiástica posterior. Ou seja, você pega uma leitura a posteriori dos... Isso é uma tese, né? Isso é uma tese dele, não quer dizer que é verdade. A tese dele é que é possível que, sei lá, o imaginário, né, católico pensa que assim aconteceu, né, e que Pedro teria, de certa forma, assumido logo que chegou a Roma o papel de bispo da comunidade local. Isso é só uma projeção da estrutura eclesiástica atual na história da igreja e tal. Bom, aí começa aquela coisa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque é uma projeção do quê? É uma projeção da estrutura atual da igreja. Tá, mas a estrutura atual da igreja veio da onde? Aí fica nesse argumento circular de causa e efeito eterno aí. Então, é uma tese, mas assim, não quer dizer que é verdadeira, né? Da igreja dos primeiros séculos e você retroage a Pedro. Então quem está dizendo isso é um biblista católico e padre, né? E ele vai dizer o seguinte: nossas evidências sugerem que o surgimento de um bispo único, distinto do colégio de presbíteros e bispos, ocorreu relativamente tarde na igreja romana, talvez somente no segundo século depois de Cristo, evidentemente, ele tem em mente aqui o final do segundo século, e ele vai dizer que líderes como Lino, Cleto e Clemente, vistos ali como primeiros bispos ou papas ou protopapas, vamos assim dizer, conhecidos da Igreja Romana primitiva, provavelmente foram presbíteros bispos proeminentes, mas não necessariamente bispos monárquicos, ou seja, não adquiriram aquela perspectiva papal que o catolicismo terá um pouco mais adiante. E aí ele vai citar outro estudioso do Papa, das questões católicas romanas. Mas não tem problema, né? Acho que aqui vai cair no próprio argumento do padre José Eduardo, né? De que ainda existe um desenvolvimento, mas que materialmente já estava presente. Então eles tinham posições de liderança, mas que não necessariamente reconheciam como uma primazia de jurisdição, especulativamente falando. Pode ser que na prática, inclusive, eles reconhecessem, né? Que obedecessem o que esses bispos falavam. Mas não necessariamente essa era um reconhecimento dogmático formal da época, tá? Isso pode ter sido posterior. Se bem que a gente já tem fontes ali do segundo século, né? Se não me engano, São João Crisóstomo, entre outros, referenciando a igreja e o bispo de Roma, né? Então, talvez não tenha sido tão tarde assim quanto se pensa também. E tudo, que é Daniel William O'Connor na obra Peter in Rome, ou seja, Pedro em Roma, uma obra de 1970. Ele vai dizer o seguinte: que Pedro tenha fundado a igreja em Roma é extremamente duvidoso e que ele tenha servido como seu primeiro bispo, como entendemos o termo hoje, tem a ver com aquilo que o padre disse, por sequer um ano, muito menos pelos 25 anos que lhe são atribuídos, é uma tradição infundada que remonta a um ponto não anterior ao século III. Raymond Brown, um padre teólogo católico, citando outro estudioso e anuindo ao seu comentário. E aí ele vai citar várias outras coisas, e eu gostaria apenas de pegar um outro elemento aqui na sequência do pensamento de Brown, onde ele vai dizer o seguinte: há pouco no Novo Testamento que sustente a tese de que Pedro era bispo, exceto pelo fato de que 1 Pedro 5,1 apresenta Pedro falando como um presbítero. E aqui eu gostaria de fazer apenas uma brevíssima correção na fala do Brown, porque na verdade em 1 Pedro 5,1 Pedro se autodenomina em grego sim presbíteros, em grego, ou seja, co-presbítero ou companheiro de presbitério, que é o que quer dizer a palavra grega sim presbíteros, em meio a outros tantos presbíteros, ou seja, Pedro é apenas mais um dos presbíteros e não o líder de todos eles. E aí... What the fuck? Como assim? Olha a inferência, olha a conclusão lógica que o cara tira disso. Olha só isso. Meio a outros tantos presbíteros, ou seja, Pedro é apelido de presbitério, que é o que quer dizer a palavra grega sim presbíteros. Tá, então olha assim. Ele usa a palavra sim presbiteros, né, que significa co-presbítero. Logo, Pedro está dizendo que ele era só mais um presbítero como os outros, e não o líder dos presbíteros. Ué, mas o líder dos presbíteros também é um co-presbítero. Ele é presbítero assim como todos os outros. Não quer dizer, né, pelo fato da palavra usada ter sido, né, co-presbítero, que então ele não poderia ser ao mesmo tempo líder dos presbíteros, né? Não faz menor... Isso não é um argumento
Esse argumento, na verdade, não é um argumento, isso é uma falácia. em meio a outros tantos presbíteros, ou seja, Pedro é apenas mais um dos presbíteros. Ou seja, Pedro é apenas mais um. Não, isso não se segue necessariamente, tá? Ele pode ser co-presbítero e ao mesmo tempo líder dos presbíteros, é isso que o Papa E é. não líder de todos eles. E aí o Brown vai terminar dizendo, mas isso significa presbítero bispo ou simplesmente ancião? Ou seja, não dá para sabermos o que Pedro foi. Esta última opção Não dá pra sabermos, logo não é é. possível, mesmo que os outros presbíteros a quem Pedro se dirige tenham funções episcopais. E à medida em que nós avançarmos na continuidade, eu tentarei expor mais alguns detalhes a respeito. Perfeito. Vamos Bom, lá? a primeira coisa, vamos falar do Brown. Porque o Raymond Brown, eu leio muito o Brown, o comentário dele a São João Maravilhoso. tem tudo lá dentro, né? Absolutamente. Muito bom, muito bom. E vários livros dele são ótimos. Tudo que ele escreveu, por exemplo, sobre os escritos joaninos é maravilhoso, mas ele é um teólogo liberal. Uhum. Na verdade, ele é um exegeta. E como exegeta, Ele usa provavelmente o método histórico crítico, né? Por isso. ele não presume o dado da fé. Uhum. Inclusive, os escritos do Raymond Brown, em muitos momentos, vão atropelar conceitos como a divina inspiração, a revelação, etc. Então, como fonte da afirmação, ela acaba não se sustentando diante das próprias crenças que nós dois compartilhamos. Porém, aqui nós precisamos fazer uma distinção. É claro que, se nós procurarmos exatamente o que nós entendemos por monarquia episcopal no primeiro século, nós só encontraremos disso vestígios quase imperceptíveis do ponto de vista histórico. Por quê? Porque não havia uma distinção clara entre presbítero e bispo. E, aliás, na teologia, essa distinção ela foi sendo feita de maneira muito lenta e praticamente ela se consolidou no catolicismo no século XX. Antes disso, era até uma questão disputada. Se um bispo era um ofício, por exemplo, São Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos da Igreja Católica, acreditava que era só um bispo. Aliás, que era só um ofício. Um ofício que o sacerdócio, ele já tinha tudo aquilo que estava implícito na função episcopal, só que Isso era uma distinção só de grau, uma distinção de tipo, né? amarrado. Portanto, a função episcopal, no caso da teologia de Tomás, ela é um ofício no qual ele exerce funções que o presbítero não pode exercer enquanto governante do presbitério. Então, ou seja, o que nós vamos encontrar entre o primeiro e o segundo século? Nós vamos encontrar um governo presbiteral, mas existe uma espécie de proto-presbítero, um primeiro presbítero, um supervisor. Nos Atos Apóstolos, por exemplo, São Paulo, eu não me lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, mas ele diz que constituiu presbíteros, etc, etc. Depois ele mesmo fala para esses presbíteros, vós que sois bispos, etc, etc. Acho que é Atos 20 e 28, possivelmente. É por aí, Então, veja, essa distinção, ela vai acontecendo lentamente. Agora, o que a história mostra é que, em primeiro lugar, a Igreja de Roma tem uma proeminência muito, muito antiga. Ou seja, já Santo Inácio de Antioquia fala da primazia da Igreja de Roma. Preside os outros na caridade. E dizer Igreja de Roma é muito importante. Por quê? Se a gente pega Santo Irineu, por exemplo, ele estabelece a base da doutrina apostólica a partir das igrejas dos apóstolos, que são, digamos, os lugares onde nós devemos buscar a verdadeira doutrina quando ela é pregada. Ou seja, a verdadeira doutrina é a doutrina apostólica. Ele não recorre sequer a uma menção clara da Escritura naquele trecho do Adversus Hereses. Portanto, se a gente quiser partir de uma evidência extra-bíblica de que Pedro foi um bispo em Roma, que, aliás, a gente não sabe nem exatamente o que isso significa no primeiro século, é claro que Seria um absurdo. desde o ponto da teologia católica, isso é um espantalho, você não vai encontrar. O que você vai encontrar bem documentado é que já muito, muito cedo, prematuramente até podemos dizer, nós temos o recurso à Igreja de Roma, nós temos a veneração da tumba de Pedro em Roma. Essa veneração acontece, o martírio é muito mais documentado e muito mais referido pelos escritores eclesiásticos, e que ali, de algum modo, se estabeleceu a sede primacial, e ela se torna uma igreja de referência. Isso me parece muito difícil de contestar desde a perspectiva historiográfica.
Realmente, a partir do que a gente tem nos escritos dos pais da igreja, né? É muito provável, né? Não tem como eu falei, não dá para demonstrar politicamente, mas é muito provável historicamente que a igreja de Roma fosse a igreja mais importante, fosse a sé mais importante dentre as igrejas particulares, né? Entre os ritos naquele momento. E é óbvio que você não vai encontrar, né, o Romano Pontífice com tudo, né, toda a sua jurisdição consolidada, uma estrutura visível e hierárquica, sendo que, como vocês bem ouviram o padre José Eduardo falando, e é verdade, né, não existia nenhuma distinção muito clara entre o presbítero e o bispo, né, então não existia uma distinção muito bem consolidada entre presbiterado e episcopado, então você não vai encontrar isso formalmente lá, mas você vai encontrar os princípios, né, e o efeito visível na igreja é a igreja de Roma, na igreja universal, né, é a igreja de Roma sendo uma referência, né, da fé apostólica. Perfeito, vamos lá? Ok. Eu gostaria de começar a parte da minha fala, padre. O senhor citou o Raymond Brown. Eu até imaginei que isso fosse acontecer, que ele era um teólogo liberal e tudo, mas a obra que eu consultei dele, veja bem, é a obra Priest and Bishop Biblical Reflections, ou seja, sacerdote e bispo, reflexões bíblicas, de Paulist Press, 1969. Essa obra do Brown, ela possui tanto o nihil obstat, o nada obsta, como o imprimatur, que são duas declarações oficiais da Igreja Católica de que um livro ou documento está livre de erro doutrinário ou moral. Esse livro também tem. Sim, mas eu estou dizendo, há uma validação católica, e eu tomei esse cuidado de trabalhar esse ponto. Mas, o senhor citou também a obra de Irineu, a diversos Vaticano II, né, velho? hereses, né, sobre a questão. Os caras dão nihil obstat imprimatur pra qualquer merda que os caras escrevem, impressionante. Então, o que acontece? Irineu, entre outros, Irineu, Eusébio de Cesareia, Jerônimo menos, né? Agostinho, eles trazem listas de bispos, não é isso? Irineu traz uma das mais conhecidas e tal, e eu fiz uma pesquisazinha nesse assunto, e eu cheguei à seguinte conclusão, e aqui eu vou tentar provar dentro do tempo que eu tenho, né? De 4 listas de pais da igreja que eu selecionei, de Irineu de Lyon, na obra Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, parágrafos 1 a 3, o padre citou en passant aqui bem brevemente, Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica, Jerônimo na sua Tudo fonte conhecida, né? obra sobre os homens ilustres, e também Agostinho na carta 53. O que acontece? Destas 4 listas de bispos de Roma, apenas as listas de Irineu e de Jerônimo concordam com a ordem dos 3 bispos, né, os 3 primeiros nomes de bispos. Nossa, mas acho que isso é uma evidência, então, pro argumento do padre, né? E não o contrário. É normal fontes históricas... Nossa, eles pegou 4 listas de bispos, né? Dá pra fazer um argumento análogo com os 4 evangelhos, né? Ou seja, Linneu, Anacleto e Clemente. Eles não concordam nos pontos circunstanciais, só nos pontos centrais, ou seja, que haviam bispos em Roma e que eles eram uma referência, ou seja, por isso que eles são citados, né, por esses 4 autores diferentes, mas eles podem discordar nas minúcias, né, de qual que veio primeiro, qual que veio depois. Acho que até é um argumento que ajuda aqui no caso do catolicismo, né? E além disso, somente os bispos Lino, Evaristo e Pio, eles seguem a mesma ordem na lista ou nas listas de Irineu, Eusébio e Agostinho. Todos os outros nomes de bispos, eles estão situados em ordens absolutamente diferentes. Nossa, isso é um ponto a favor, eu acho, né, do catolicismo, porque é normal, quando uma coisa é verdadeira e não é uma mentira, é normal que haja discordância nos pontos circunstanciais, né, e concordância nos pontos centrais. Isso acontece nos evangelhos o tempo todo, por exemplo. Isso, sei lá, tipo assim, ele tá fazendo argumento assim, né, pra isso, não sei onde ele quer chegar, mas por esse mesmo argumento, por essa mesma lógica, então os evangelhos não seriam verdadeiros, né? Isso me faz pensar no seguinte: se a tradição ela é inerrante, ela é infalível, o magistério é infalível, estas ordens deveriam ser perfeitas. Elas estão todas cara. Que? Não, cara, olha só. Tradição não é um escrito de Santo Irineu de Lyon no Contra as Heresias, tá? Não é isso o significado de tradição para a Igreja Católica. conjuntadas. Então, por exemplo, na lista de Irineu, veja bem, nessas listas que eu citei, apenas Lino é que concorda, que seria hipoteticamente o primeiro bispo ou um protopapa após Pedro, né? Isso aparece, por exemplo, nas listas de Irineu, Eusébio, Jerônimo e Agostinho. As 4 trazem Lino primeiro. Ok. As 4, na verdade, Evaristo também será citado em Irineu, será citado em Eusébio e será citado, por exemplo, em Agostinho. E depois Pio também será citado em Irineu, Eusébio e Agostinho. Agora, quanto a isso, as demais situações estão todas em ordens distintas. Então você vai pegar, por exemplo, na lista que nós temos de Eusébio de Cesareia, Aniceto aparece tanto como o segundo bispo, como também o 10º. Talvez tenha havido uma confusão entre Anacleto e Aniceto, mas ele cita Aniceto 2 vezes. Quando nós vamos, por exemplo, sei lá, talvez tenha tido mais de um. o segundo nome ou outros tantos nomes, nós vamos ver que Clemente, que aparece em terceiro lugar, em 3 das listas ele aparece em segundo lugar na lista de Agostinho.
Quando nós vamos pegar Alexandre, ele aparece como o quinto na lista de Irineu e de Eusébio, ele aparece como o 11º na lista de Agostinho. Quando você pega Eleutério, ele é o 12º das listas de Irineu e de Eusébio, ele nem aparece sequer na lista de Agostinho. Então é interessante que Jerônimo, na obra sobre os homens ilustres, capítulo 15, você vai entender alguns detalhes interessantes. Então, segundo as listas de Irineu, Eusébio, Jerônimo e Agostinho, Lino é o segundo depois de Pedro. Mas depois você tem ordens bem distintas. A ordem da lista de Agostinho não concorda com a ordem das listas de Irineu, Eusébio e Jerônimo. Não concorda. E eu tenho toda a ordem aqui, detalhada. Será que ele sabe o que é tradição para a Igreja Católica? Porque ele tá achando que as listas de bispos escritos na história eclesiástica do Eusébio de Cesareia é tradição católica. Com T maiúsculo, tradição infalível. Lol. Todas as referências, e isso de novo nos faz pensar naquele elemento que aponta para a questão da inerrância da tradição. Aliás, outro estudioso chamado Peter Lamp, na sua obra de Paulo a Valentino, Cristãos em Roma nos primeiros 2 séculos, ele vai dizer o seguinte: é com a maior probabilidade uma construção histórica, ou seja, a obra de Irineu, da década de 180, quando o episcopado monárquico se desenvolveu em Roma. Então ele vai apontar aqui para determinados anacronismos, entre outros. Atenção na própria citação, vou voltar para vocês ouvirem devagar, porque ele falou rápido. Olha o que o próprio autor diz. Probabilidade, uma construção histórica. Ele vai dizer o seguinte: é com a maior probabilidade uma... A maior probabilidade, não é um argumento apodítico, não é uma demonstração. É só um argumento provável. A construção histórica, ou seja, a obra de Irineu, da década de 180, quando o episcopado monárquico se desenvolveu em Roma. Então ele vai... Ou seja, nem o autor que ele está citando realmente acredita necessariamente que esse é o caso. É só uma tese provável. Apontar aqui para determinados anacronismos, entre outros problemas. Mas o que eu chamo a atenção nesse primeiro momento é que listas de bispos de Roma, de Irineu, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e Agostinho, elas não concordam. E aí, se a tradição ela tem aquele elemento da inspiração, ou ela é um prolongamento do cânon, ou ela é inspirado, é parte da revelação, ela não deveria ter esses tipos de erros, inconsistências e até mesmo contradições. Meu Deus, coitado. Vou deixar o padre José Eduardo morrer com ele agora. Bom, primeira coisa é que a noção de tradição na igreja, ela é... Acho que a gente precisa corrigir uma coisa na compreensão do que é tradição na Igreja Católica. Com certeza. Nós acreditamos que a tradição é fonte da divina revelação, mas ela se encerra com a morte do último apóstolo. A tradição divina, a tradição, ou seja, dominical, aquilo que vem de Cristo, e aquilo que os apóstolos instituíram. O que vem depois disso é a tradição eclesiástica. E a tradição eclesiástica não é infalível. E muito menos inerrante. A inerrância é uma das prerrogativas exclusivas da Sagrada Escritura. A tradição, sim, ela é fonte da revelação junto com a Escritura, e o magistério é apenas o intérprete disso. Ele não tem poder de redefinir. É só, talvez até uma correção um pouquinho mais técnica ainda no que o padre José Eduardo está falando, né? Se eu não me engano, a Lumen Gentium, ela deixa claro que, na verdade, sim, a revelação, a fonte da revelação é o Cristo encarnado, né? Ele é a fonte de toda a revelação. E a Escritura e a tradição são os meios pelo qual essa fonte ela se comunica com os homens de todos os tempos. É só um preciosismo, mas não muda em nada a realidade do que ele está falando aqui. Definição desses princípios. Bom, listas dos papas. É um problema lexográfico. Que nós temos, inclusive, no Novo Testamento. Há discordâncias. Impressionante, né? É a mesma análise, assim, porque é óbvio, né, que quando ele falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá, mas e os evangelhos sinóticos, por exemplo? Entre os evangelistas, em diversos aspectos, todas as obras antigas têm discordância lexográfica. Mas uma discrepância, uma discordância lexográfica, neste caso, indica duas coisas. E aqui eu acho que é um argumento a meu favor. Exatamente. Exatamente, é um argumento a favor da tradição católica. Eles estão preocupados em fazer uma lista de bispos da Igreja de Roma. Por quê? Porque eles não fizeram das outras. Preocupação em determinar quem são os bispos de Roma. E se existe essa preocupação, é porque isso é importante muito cedo na vida da Igreja. Exatamente. E é claro que vai, com os elementos que eles tinham ali naquela época, eles vão ter dificuldades mesmo em fazer a relação completa. Mas eu queria um pouquinho para a Bíblia, já que o tema é teológico, que são os textos básicos em que a Igreja Católica, digamos aqui, ela se fundamenta para falar sobre o primado de Pedro. E como esse primado não é apenas um serviço temporário, como a natureza da Igreja requer isso. Isso está no texto base, é Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Cristo diz: tu és bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei uma igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. A menção aqui às portas do Hades, as portas da morte, algumas traduções, o São Jerônimo traduz como porta inferi, né? Portas do inferno. Indica a indefectibilidade da igreja, ou seja, a igreja ela vai durar até o fim do mundo. Diferentemente do que os racionalistas, os liberais, inclusive alguns muito queridos pelo Brown, por exemplo, dizem que Jesus ele fundou a igreja para durar até o fim dos tempos. Ele não estabeleceu uma espécie de uma comunidade de livres pensadores que fossem por aí levando simplesmente uma mensagem. E ele mesmo estabelece o primado. Não obstante a transferência ou a comunicação aos demais apóstolos do poder de ligar e desligar, como vai aparecer no próprio capítulo 18 de Mateus. Na sequência, né? O Cristo também estende esses poderes aos demais. Mas é importante notar, acho que talvez o padre José Eduardo vai falar disso, mas é importante notar que para Pedro ele dá em primeira pessoa, né? Em que Jesus também vai falar da igreja como instituição visível, localizável, etc., não apenas comunidade espiritual. A Pedro ele o dá em primeira pessoa. Exato. Ou seja, a ele. E por que a ele? Porque ele foi o primeiro a proclamar a fé. Foi o primeiro, né? A professar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Teologal, a fé sobrenatural em Cristo. O texto é muito interessante porque ele faz uma espécie de enquete perguntando quem dizem os homens que ele é. E eles dão um resultado de uma enquete: João Batista, Elias e Jeremias. Né? 3 profetas celibatários. Sim. Então, vendo Jesus celibatário, possivelmente tentavam encaixá-lo num desses profetas celibatários. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus exulta. Ou seja, dentre os apóstolos, ele foi o primeiro a fazer a profissão de fé. A fé no sentido sobrenatural da palavra. Fé teologal. E é justamente esta profissão de fé que o transforma de Simão em Pedro. Ou seja, ele é chamado por Cristo de Pedro e o próprio Cristo diz que ele é a pedra sobre a qual ele construirá a sua igreja. Esse texto é um texto que, é claro que a apologética protestante vai tentar diminuir. Né? A apologética ortodoxa também vai tentar relativizar um pouco. Mas para nós, ele realmente é a chave para entender a doutrina do pontificado, do sumo pontificado. Sim. Perfeito. Posso pedir falar uma coisa? Por favor. Quero pedir pro pessoal deixar o like na nossa transmissão. Claro. Conteúdo tão rico desse aqui, gente, a gente... É verdade, foi muito bom esse Redcast aí, tá? Até agora tá um debate muito legal mesmo. Dos últimos que eu tenho visto, é só abobrinha, assim, sabe? E aí eu tô um pouco meio tipo, pô, cara, lá, debate de novo, a moda dos debates, né? Dos reacts. Mas esse tem sido realmente um ponto fora da curva e tem sido muito bom, tá? Tá com uma audiência tão boa e só 400 likes, tá? Deixa o like aí pra gente. Vamos fortalecer essa live pra que o algoritmo entregue pra mais pessoas e a gente consiga chegar longe com esse conteúdo. É bastante. Eu já deixei meu like aí. E gente, por uma quinta-feira friorenta como essa em São Paulo, pelo menos, né? O povo tá em casa. É verdade. Friorento. Quinta fria em São Paulo, 22 graus, né? Esse é o frio do paulista. É verdade, o pessoal tá lá, tranquilo. Vamos lá, pode ir. Posso prosseguir? Bom, vamos lá. O padre citou Mateus 16, 18. Qual o texto todo de Mateus 16? Quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. O que acontece? Os próprios pais da igreja, eles não são unânimes quanto ao significado do termo pedra em Mateus 16, 18. Então a própria parte da tradição, digamos que católica, ela não é unânime. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, para Cipriano de Cartago, a pedra de Mateus 16, 18 é Pedro. Na obra Unidade da Igreja Católica, capítulo 4, ele diz, o Senhor edifica sobre ele, isto é, sobre Pedro a igreja. Ok, mas vamos ver outros depoimentos. Para Agostinho, a pedra de Mateus 16, 18, primeiro é Pedro, depois é Jesus e mais tarde pode ser qualquer um dos dois. Agostinho joga pra galera, vocês escolham, e eu vou ler o texto. Agostinho diz, em certa passagem falei a respeito do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi fundada a igreja. Pulando um pouco mais adiante. Santo Agostinho e seu grande problema com os signos, né? Ele via muito além do que a gente vê, assim, das interpretações óbvias, né? Quem já leu o De Doutrina Cristiana, quem já discutiu no Parabellum comigo, a gente leu todo o De Doutrina Cristiana pelo método de discussão no Parabellum, tá? Eu tenho um programa de teologia também, para quem não sabe, onde eu leio a maioria do tempo Santo Agostinho, né? De Doutrina Cristiana, depois a gente lê O Espírito e a Lei, depois Natureza e Graça, Predestinação dos Santos e tal. Então,
A gente lê tudo isso, depois vai ler o Proslogion, um Tratado da Encarnação. É um conteúdo bem rico, assim, 9 meses de aula, né? E Santo Agostinho tem um grande, assim, ele tinha uma grande sabedoria bíblica em enxergar os significados por trás dos signos, né? Então pode ser essa dúvida que motivou ele a, depois, no fim, dizer assim, não, pode ser qualquer um dos dois e tal. Ele fazia isso bastante. Mas sei que eu expliquei depois muitas vezes que o dito pelo Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se entendesse sobre aquele que Pedro confessou ao dizer, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mais adiante ele vai dizer, e essa rocha era Cristo, a quem Pedro confessou, como é a fé de toda a igreja, e foi chamado Pedro. Mas entre as duas opiniões, o leitor escolha a mais provável. Está na obra dele, Retratações, coleção patrística. Ele diz para escolher porque no De Doutrina Cristiana, acho que até um ponto que o pastor talvez não tenha ocorrido a ele, né? No De Doutrina Cristiana, Santo Agostinho deixa bem claro que o único motivo para uma passagem bíblica onde tem um signo ter mais de uma interpretação é caso essa interpretação não fira a regra de fé. Tá? Então, se ele está deixando o leitor escolher, esse é um ponto importante, é porque a interpretação de Pedro como pedra não atenta ou não atentava para Santo Agostinho nem contra a regra moral e nem contra a regra de fé. Isso fica claro porque nos dois primeiros livros, né, da doutrina cristiana, ele faz uma síntese dogmática, uma síntese moral, e depois ele diz que as interpretações bíblicas não podem ser contrárias a uma dessas duas coisas. E se elas não forem, ainda que elas estejam erradas, elas são permitidas. Inclusive da Paulus, que é uma editora católica. Para Jerônimo, a pedra é Jesus e Pedro. Ele vai dizer, até talvez de uma forma um tanto quanto confusa, a Simão que cria em Cristo, a rocha, Petra, foi concedido o nome de Pedro, Petros. E de acordo com a metáfora da rocha, Petra, é dito corretamente a ele, isto é, Pedro, eu construirei a minha igreja sobre você. Então é Cristo e também é Pedro. Se você vai para Orígenes, mudou... Não tem nada de confuso, né? É só o velho drama da teologia de você tem uma interpretação, você tem outra, e no fim você descobre que a resposta certa era as duas juntas, né? Que elas não entram em contradição. Totalmente. Para Orígenes, a pedra é uma referência aos discípulos de Cristo, em geral. Então ele vai dizer, Orígenes vai dizer, e se nós também dissemos como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nos tornamos um Pedro, e a nós pode ser dito pela palavra, tu és Pedro, etc. Porque rocha é todo discípulo de Cristo, e sobre cada rocha semelhante é edificada toda a palavra da igreja e a política de acordo com ela, pois em cada um é a igreja edificada por Deus. Ou seja, não há consenso entre os pais da igreja sobre quem na verdade seria essa pedra. Uma hora é Pedro, uma hora é Jesus, outra hora é os discípulos de Jesus, outra hora é os dois, quer dizer, as pessoas não sabem quem é, né? Mas aqui tem outro detalhe interessante. O padre citou em Mateus 16 que... Ok, e aí? Não sabem e, portanto, então não era. Vejo assim que são argumentos que não são argumentos que realmente provam o ponto de que Pedro não era o primeiro papa ou que ele não tinha uma primazia de jurisdição. É só um argumento que diz assim, olha, os primeiros cristãos discordavam sobre isso. E aí? Jesus se exultou quando Pedro disse, né, que não foi a carne e o sangue que ali acabaram revelando para ele que ele era o Cristo, mas foi Deus. Mas no instante seguinte ele diz para ele, para trás de mim, Satanás, que não cogita as coisas de Deus, mas cogita as coisas dos homens. Quer dizer, esse é um outro ponto importante. Além disso, se essa questão que envolve citar Pedro em primeiro lugar... Só não vou explicar isso agora, porque eu acho que o padre José Eduardo vai provavelmente explicar isso. E tal, se fôssemos usar essa ideia de que Pedro ele é citado muitas vezes em primeiro lugar nas listas apostólicas, ele é sempre citado em primeiro lugar, mas se fôssemos usar essa lógica, então nós também teríamos que entender que em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer o seguinte, conhecendo Tiago, Cefas e João, Pedro é citado em segundo lugar, com o nome de Cefas, que são consideradas as colunas. Então, se o fato de Pedro ser citado primeiro lhe confere algum tipo de primazia, então poderíamos supor que nesse contexto paulino aqui aos Gálatas, ele teria perdido a primazia, portanto Tiago teria se tornado primaz no lugar dele. Aliás, Tiago que tem uma preeminência quando do primeiro concílio de Jerusalém, Atos no capítulo 15, quem dá a palavra final ali naquele contexto, e assim sucessivamente. Bom, ele dá a palavra final porque ele é o bispo da igreja particular e porque era mais, na verdade, um sínodo do que um concílio exatamente. Mas, enfim, é porque a igreja universal toda se resumia aquilo ali, mas... Anyways, eu acho que o argumento dele aqui também é um pouco estranho, né? O argumento não é que Pedro é citado primeiro, portanto, isso é uma prova de que ele era o Papa. É só assim, olha... pela recorrência de textos bíblicos em que Pedro é citado sempre em primeira pessoa, primeiro, e os outros discípulos depois, nos leva a entender que possivelmente Pedro tinha, não é um argumento apodítico demonstrativo, né? Mas é uma certa evidência, né, um argumento probabilístico de que é possível então, né, justamente por essa linguagem que os próprios apóstolos escreveram, né, as escrituras,
que de fato Pedro tivesse alguma posição de liderança, né? Já desde o início. E não que. E não é porque tem um texto que coloca Tiago primeiro que daí acaba, né? Não, é só pelo que acontece na maior parte, né? Porque tem um exemplo do contrário que o argumento da possibilidade ele se esgota, né? Então, tem outro texto também. E seria verdade se fosse um argumento que tentasse provar por necessidade, né? Não, é necessariamente assim. Aí você poderia citar Gálatas e dizer, ó, mas nesse caso, o texto de Gálatas ele é citado em segundo. Ah, tá, daí tudo bem. Mas é um argumento probabilístico, né? Então, você dá um exemplo do contrário, não fere o argumento. Não sei se eu teria tempo, que é interessante, que diz respeito a um texto muito usado também pelos queridos amigos católicos, que é Lucas 22:32, quando, aliás, é usado inclusive no Concílio Vaticano I, ali para determinar a infalibilidade papal. Lucas 22:32, quando Jesus vai dizer para Pedro, depois que ele se converter, ele confirmasse os seus irmãos. O que acontece? No Novo Testamento, não é apenas Pedro que é encarregado de confirmar, a palavra grega esterizo, confirmar, estabelecer, firmar ou fortalecer os irmãos na fé. Outros agentes humanos fazem isso também. Por exemplo, Paulo deseja ir a Roma para fortalecer, esterizo os cristãos de lá, conforme Romanos 1:11. Timóteo é enviado para fortalecer, esterizo os Tessalonicenses, conforme 1 Tessalonicenses 3:2. Os cristãos aos quais Tiago escreve deveriam fortalecer, esterizo os seus corações para a vinda do Senhor, conforme Tiago 5:8. Os cristãos aos quais Pedro escreve devem exortar uns aos outros a fim de que eles sejam fortalecidos, esterizo, na verdade, conforme 2 Pedro 2:12. Por fim, o anjo ou pastor da igreja de Sardes também deveria fortalecer, esterizo, os irmãos que iriam morrer, conforme Apocalipse 3:2. Portanto, essa palavra que é dirigida particularmente a Pedro, ela se aplica não apenas a ele, mas a Deus, a Jesus e a diversos irmãos do contexto eclesiológico neotestamentário. Me perdoe que eu passei acho que uns 20 segundos. Tranquilo. Veja, o senhor tem razão quando diz que os padres da igreja dissentem, no sentido de que existem várias interpretações. A escritura tem múltiplos sentidos, né? Também isso é doutrina de fé para todos nós. Não há um sentido exclusivo nos textos da escritura. Porém, é claro, quando Jesus diz tu és pedra, ele está utilizando uma metáfora. E toda metáfora, ela tem uma múltipla aplicação. Por exemplo, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz para os discípulos, vós sois a luz do mundo. E coisas desse tipo nós vamos encontrar no Novo Testamento. A Pedro, aqui, como o senhor mencionou, a função de confirmar, que pertence a todos nós até, a ele é dado em primeira pessoa. Essa é uma das características. Em Mateus 18, Cristo vai dar o poder de desligar aos apóstolos, mas a Pedro ele integra de modo singular. É aqui, por exemplo, que se encaixa a doutrina um pouco da infalibilidade. Para a fé católica, a igreja é infalível na sua totalidade. Os fiéis também são infalíveis incredendo, quando professam a sua fé, digamos assim, a partir dos sensus fidei que a própria graça colocou no seu coração. Porém, a Pedro é dada a função, o ofício, em primeira pessoa. O próprio Donald Arthur Carson, comentando essa passagem, ele diz, não dá para dizer que pedra aqui não seja Pedro. Partindo da multiplicidade de sentidos que uma metáfora tem. Mas, sobretudo, porque aqui, no capítulo 16, Jesus diz a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso diz apenas a ele, não diz a mais ninguém. E, quando nós vamos para um texto paralelo em Isaías, no capítulo 22, quando aparece a figura de Eliassim, né, que é o primeiro-ministro que substitui Sobna no Palácio Real, exatamente isso que Deus, através do profeta, diz a Eliassim. Porém, sobre seus ombros, a chave da casa de Davi, quando ele abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Hei de fixá-lo com estaca firme em lugar seguro, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Ou seja, quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus, nós podemos ver repercussões de Isaías 22 ali, quando o profeta fala do primeiro-ministro do rei como aquele que tem o poder de abrir e fechar. Portanto, Pedro é colocado aqui numa posição de primeiro-ministro sobre toda a igreja. Mas, nos textos tanto da Transfiguração, Mateus 17, Marcos 9, quanto do Getsemane, Mateus 26, Marcos 14, e tem as referências de Lucas também, nós temos Cristo que chama Pedro, Tiago e João para estarem mais próximos dele. Aqui tem uma inegável, especialmente na Transfiguração, mas também no Getsemane, porque o Getsemane é uma espécie de desfiguração que funciona como um paralelo, né? Desfiguração e transfiguração como mistério pascal, né? Com o seu aspecto da cruz e o seu aspecto da glória e da ressurreição, com Êxodo 24.
quando Moisés sobe para a presença de Deus, aquela grande teofania em Êxodo 24, e Que a estratégia argumentativa do padre José Eduardo tem sido, né, traçar assim, paralelos com as profecias e relatos do Antigo Testamento. então, São argumentos mais teológicos, estritamente, não meramente históricos, né? adiante, Arão, Nadab e Abiú. E depois os outros sacerdotes e, por fim, o povo. Então, nessa construção textual, a gente percebe que a menção de Pedro ali, No lugar de Arão, né? paralelamente à de Arão, indica uma espécie de sumo sacerdócio. Uhum. Justamente porque Arão era o sumo sacerdote de Israel e, portanto, ele exerce um papel importante. Para terminar, Números 27, quando Moisés entrega o pastoreio para Josué e diz para que o povo do Senhor não fique sem um pastor que o conduza. E depois, João capítulo 21, Jesus diz: Pedro apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, na hora da passagem Bonito, né? da Páscoa, ele entrega, ele faz um gesto análogo ao que Moisés fez para com Josué. Bom, vou falar aqui pela parte mais fresca na memória, que envolve, por exemplo, João capítulo 21. Esse é um texto, né, padre, que nós muito bem sabemos, os católicos eles citam com frequência, mas o fato, por exemplo, de Jesus dizer para Pedro 3 vezes, né, Pedro, tu me amas, agapasme, fileisme, né, você me ama, sim, Senhor, eu gosto de ti, nós sabemos que tem relação com aquilo que acontecera alguns capítulos antes, no capítulo 18, mais A negação, né, de Jesus. precisamente de João. Negação por parte de Pedro, né? Negação de Jesus por parte de Pedro. E o galo cantando as 3 vezes, né? Por isso que tem o Tu me amas, né? Depois pra restabelecer isso. Tem vários detalhes interessantes sobre essa passagem, né? O agapeismo e o fileisme, né? Jesus diz, né? Pedro, tu me agapes, né? Que é o amor mais alto, e aí Pedro responde. E aí na última ele diz, tu me filia, né? Que é o amor mais menos elevado, né? Não chega a ser eros, mas é menos elevado. E aí São Pedro diz, né? Senhor, tu sabes tudo, né? Senhor, tu sabes tudo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te filio. Ele usa essa palavra muito interessante. A fraqueza de São Pedro aqui, né? Mas enfim, quero ver onde é que ele vai chegar com isso. Quando diante das 3 negações de Pedro, quando Pedro nega a Jesus. Então o fato de Jesus dizer para ele, apacenta as minhas ovelhas e não os meus pastores, porque ele não era pastor de pastores, e em 1 Pedro 5,1 ele é visto como um copresbítero junto com outros, não significa que ele deva ser necessariamente, por exemplo, visto como líder da igreja. Ele tem uma preeminência, certamente, por ter sido um dos primeiros, ou primeiro a ser chamado por Jesus, junto com André, conforme João vai dizer, mas esta preeminência no sentido de cronologicamente Jesus chamá-lo entre os primeiros discípulos, não significa uma primazia jurídica relacionada ao bispado, ao presbiterato e posteriormente a um elemento que terá desdobramentos papais. Aproveitando essa questão que não significa, na verdade, que nós estamos mencionando do papado, da infalibilidade, já que tem algum tipo de correlação, o que acontece? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 890, ele diz que Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costume. Isso, por exemplo, não está na Bíblia em lugar algum. Né? A ideia de que os seguidores de Cristo eles são infalíveis, isso é um desenvolvimento teológico que envolve a tradição da igreja, envolve o magistério, envolve N elementos, mas essa ideia de infalibilidade. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Cara, literalmente, Cristo rezou por São Pedro para que a fé dele nunca desfalecesse. Sobretudo quando a pessoa, ou o Papa, enfim, o bispo, com os bispos e demais presbíteros em comunhão com ele, quando ele fala algo acerca de fé e costumes, ele então é infalível. Esse tipo de ensinamento, ele não aparece, por exemplo, na Bíblia em nenhum momento, incluindo os textos assim chamados por nós cristãos de apócrifos e que vocês chamam de, nesse caso, deuterocanônicos no Antigo Testamento. Mas em seguida o Catecismo vai dizer, no parágrafo 891, que goza desta infalibilidade o pontífice romano, o Papa, que o arquétipo ali ele é Pedro, na visão católica, quando proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. Na sequência, o Catecismo declara ainda no parágrafo 891 que a infalibilidade prometida à Igreja, Deus nunca prometeu tal infalibilidade à Igreja. Né? Que infalibilidade é esta? As pessoas não erram em termos de doutrinas, nós acabamos de citar brevemente. Por exemplo, as opiniões de Orígenes, Agostinho e outros, além de as Mas eles não são a Igreja, né? A Igreja enquanto instituição, enquanto corpo, né, enquanto estrutura eclesiástica, tá? A igreja ela não pode falhar enquanto detentora das chaves, né,
do céu através dos sacramentos. É nesse sentido, não é a opinião de uma pessoa enquanto doutor privado, não, é a opinião do magistério. Dos bispos de Roma, todas elas são de Claro, como ele nega a existência de qualquer magistério, a igreja acaba se tornando os indivíduos meramente, né? Como se a igreja fosse o somatório de todos os seus indivíduos, né? E não simplesmente uma realidade sobrenatural, por exemplo. uma forma contraditórias, elas têm diferenças. Eu sei que o senhor falou sobre a tradição eclesiástica, que é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, conforme o senhor explicou, mas a perspectiva Sabe, mas tá ignorando, né? é que os pais da igreja, enquanto partícipes da igreja de Cristo, quando nós os lemos, a contradição ou as contradições são abundantemente flagrantes. Citei 2 breves exemplos de Mateus 16, 18. O senhor falou sobre o sentido múltiplo das escrituras e tal, e assim por diante, mas você não vê uma infalibilidade, porque se um acerta e os outros dizem coisas distintas e distoantes, evidentemente todos os outros erram. Isso já não é verdade, porque se o significado de um signo na escritura pode ser múltiplo, então não necessariamente há uma contradição contraditória. E se não há uma contradição contraditória, não necessariamente porque uma é verdadeira as outras são falsas. Você pode ter ali até mesmo contradições contrárias, né? Mas enfim, não quer dizer que tenha qualquer contradição. Você pode ter, né, uma mesma passagem na escritura com vários significados, né? Porque uma pessoa pensa uma coisa e que as outras estão erradas necessariamente. Pode estar todo mundo certo, né? Então não tem exatamente uma contradição contraditória para que, caso um seja verdadeiro, os outros sejam falsos e a gente possa implicar isso indeterminadamente de qualquer jeito. Não é verdade isso. Então ele deveria ter considerado isso que o padre José Eduardo falou sobre a escritura ter múltiplos sentidos verdadeiros, né? Então, no parágrafo 891, a infalibilidade prometida à igreja, Deus nunca prometeu essa infalibilidade à igreja, reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em concílio ecumênico. Quer dizer, esses tipos de perspectivas são desenvolvimentos a posteriori, eles estão Idade Média dentro, e talvez um pouco antes do início da Idade Média. A Idade Média vai começar em 453, um pouco antes, ok, mas eles são desenvolvimento do Novo Testamento, não são ensinos presentes, por exemplo, no contexto neotestamentário. Aliás, Não, eles não são presentes formalmente, né? O argumento todo do padre José Eduardo, ele tá concedendo que eles não são presentes formalmente, né? Mas a discussão não é se eles são presentes formalmente ou não. A discussão é se eles são presentes materialmente ou não. Essa é a questão. também, ainda no parágrafo 891, Ou seja, em outras palavras, você só dizer que é um certo desenvolvimento não prova o ponto errado. O padre José Eduardo concorda com isso, entendeu? o catecismo diz que esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. E a revelação divina vai envolver no contexto católico não somente a Sagrada Escritura, mas também a Sagrada Tradição. E aí, nós, obviamente, cristãos evangélicos protestantes, nós temos um problema com isso, porque para nós, inspirada é apenas a palavra de Deus, como textos, como 2 Timóteo, no capítulo 13, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para instruir, para corrigir, para instruir na justiça, e isso as tradições, o magistério, infelizmente, na minha... Não entendi esse argumento dele, né? Ele tá dizendo assim, não... Percebam isso aqui de novo, esse argumento é confuso. E aí, nós, obviamente, cristãos evangélicos protestantes, nós temos um problema com isso, porque para nós, inspirada é apenas a palavra de Deus, como... Inspirada é apenas... Atenção, inspirada é apenas a palavra de Deus. Como... Aí agora ele vai dar um texto bíblico que justifica essa afirmação. Textos como 2 Timóteo, no capítulo 13, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa. Gente, isso aqui é um problema de lógica simples, né? Você não pode, a partir do fato de que um texto diz que toda a escritura é inspirada, o que nenhum católico discorda disso, todo católico acredita que toda a Sagrada Escritura é inspirada, né? Mas não apenas ela, ou seja, eu posso ter um conjunto maior onde toda a Sagrada Escritura está dentro dela, mas não esse conjunto não se identifica com a totalidade das Sagradas Escrituras. Eu posso ter as Sagradas Escrituras como parte desse todo infalível, né? Então, dizer, o argumento de apenas as Sagradas Escrituras são inspiradas divinamente, porque a Bíblia diz que toda a Sagrada Escritura é inspirada divinamente, isso é um argumento, isso não é um argumento, isso é uma falácia lógica, entendeu? Você está construindo um argumento errado. Não é porque toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada que só a Sagrada Escritura é divinamente inspirada. Isso é uma coisa básica. Para instruir, para corrigir, para instruir na justiça, e isso as tradições, o magistério, infelizmente, na minha modesta perspectiva, eles não conseguem alçar esses voos e deixam a desejar nele. Por quê? Né? Porque existem contradições aparentes. Então eu posso pegar contradições aparentes. Por isso que eu falo, esse tipo de argumento protestante é muito fraco, vocês entenderam? Porque então eu posso pegar 1 milhão de contradições aparentes na Bíblia e posso dizer assim, então pronto, então essas contradições aparentes na Bíblia aqui, então, essas contradições aparentes na Bíblia que são evidências de que a Bíblia não pode ser divinamente inspirada. Esse aspecto. Que é exatamente o que os ateus fazem.
Bem, então, algumas questões. Infalibilidade, né? Bom, nós temos uma menção no Novo Testamento muito interessante acerca do sumo sacerdote. Tá em João, não me engano, capítulo 11. Isso. Ou não, no final do capítulo Sinto muito sono vendo isso aqui, pessoal. Sério mesmo. 12. Está aqui. Quando diz, dizem ao sumo sacerdote, se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele e os romanos virão destruir o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes, vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? E aí o evangelista diz, Caifás não falou isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. Ou seja, aqui o evangelista está flagrando uma infalibilidade do sumo sacerdote enquanto sumo sacerdote, não enquanto pessoa individual. Assim como Pedro, ele negou o Senhor, pecou, portanto. Assim como Pedro, um instante depois de ser iluminado pela fé, ele cai na carne e diz para Jesus, olha, não, essa coisa de cruz não. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Enquanto homem, este mesmo homem que estava tramando a morte de Jesus, gozou, segundo o evangelista, de uma infalibilidade. É disso que nós estamos falando, uma vez que o Novo Testamento não pode ser inferior ao Antigo. Sobre a infalibilidade da igreja, bom, sobre a infalibilidade do Papa, Jesus mesmo disse, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, uma vez reerguido, confirma aos teus irmãos. A ele como ofício, a ele em primeira pessoa. Ou seja, a partir do momento em que Cristo mesmo diz que orou, o verbo, Deus encarnado, orou para que a fé de Pedro não desfaleça, ele está dando como penhor a sua própria oração, né? Sobre a infalibilidade da igreja, Jesus disse ali em Mateus 16, 18 seguintes, que as portas do Hades, as portas da morte, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Nesse versículo, os padres da igreja são concordes maximamente. As portas do Hades são as heresias. Ou seja, a igreja ela não pode perecer debaixo da heresia na sua totalidade. Isso não pode acontecer. E o próprio Jesus fala algo disso quando ele diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em diversas outras passagens do Novo Testamento em que Jesus arroga aquele que crê, aquele que conhece a sua voz, aquele que escuta a sua voz, aquele que viu a luz, aquele que dá testemunho. Ou seja, há de fato um instinto interior dado pela graça pela qual o homem pode crer. Então, sim, nós podemos falar de uma infalibilidade da igreja nesse sentido. Exatamente. Muito bom, viu? Muito boa a explicação do padre José Eduardo aqui. Ademais, né? Quando o senhor fala sobre que isso não significa uma primazia jurídica, a questão me parece que ser a seguinte, os primeiros cristãos, quer dizer, a igreja dos primeiros séculos, não entendeu assim, porque recorria a Roma quando havia alguma controvérsia. E isso é muito importante, tá? Essa é uma das coisas mais importantes aqui. Por quê? Porque no direito canônico e na moral a gente vai ver que é um princípio que sempre quando há uma dúvida acerca de algum comando, uma lei, você recorre à mente do legislador, né? Então se as pessoas recorriam à mente do legislador, que é aquele que por excelência, né, que julga, né, que tem autoridade jurídica, quando você recorre à mente do legislador significa que aquele é o legislador, portanto tem autoridade jurídica. Então a própria evidência de que as pessoas recorriam ao bispo de Roma quando havia alguma dúvida em relação à fé, mostra que ele tinha autoridade jurídica, né? Ou que possivelmente ele tinha autoridade jurídica em relação a esses assuntos, né? Constante ao longo da história da igreja no primeiro milênio. É muito interessante que recentemente houve um diálogo entre católicos e ortodoxos em que, no final, firmamos, digamos assim, um acordo, um compromisso, em que eles reconhecem que há a primazia de honra, indiscutivelmente, no primeiro milênio, e muitas vezes Pedro, nesse caso, o Papa, foi chamado a, pelo menos, ratificar as decisões até dos concílios,
Uhum. No Concílio de Constantinopla, por exemplo, no Sexto Concílio Ecumênico de Trullos, né? Ele deu a sua ratificação, o seu consentimento em outros concílios também. Por exemplo, no Concílio de Calcedônia, o Papa não aceitou o cânone 28 Uhum. e o concílio acatou, né? No sentido de que, de fato, você tem uma preeminência, da Igreja de Roma, a gente vai falar Pode concluir, por da favor. Igreja de Roma ali, o que mostra que o entendimento não era esse, que era simplesmente uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Que tá lá, mas Não, tinha poder de Podemos? Podemos virar. Ok. Bom, Excelente argumento, né? Esse tal concílio de Trus aqui foi Kim mesmo e o de Calcedônia, né? O Papa não aceitou e aí o concílio acatou o Papa não aceitar. Então, usando um sistema presidencialista aí, né? Vetou o que o concílio decidiu. vou tentar pegar aqui alguns pontos que o padre mencionou. O padre mencionou de novo Lucas 22, Cara, mas eles estão debatendo já. Tá 1 hora debatendo aí o primado petrino. Não sei até onde eu vou ter energia pra continuar assistindo. 32, dizendo que Jesus ele orou ali em primeira mão por Pedro, e tu quando te converteres, confirma os teus irmãos. Eu já dei uma brevíssima exposição sobre isso, explicando que o verbo ali esterizo, confirmar, ele é aplicado, ele é usado pelo próprio Deus, ele é usado por Cristo, ele é usado ali por vários outros irmãos, não necessariamente bispos ou presbíteros, mas irmãos comuns no contexto neotestamentário. Então, diante disso, não voltaria a esse ponto, mas o que acontece? É verdade que Jesus orou evidentemente por Pedro, em Lucas 22:32, mas ele também orou por vários outros discípulos em João 17, na chamada oração sacerdotal. Assim, é classicamente, tradicionalmente, chamada de oração sacerdotal. Obviamente que a oração envolveu tantas outras coisas, para que Deus não permitisse que os discípulos, enfim, caíssem ali em N problemas, que Deus os livrasse do mal e aquela coisa toda, mas Jesus não orou exclusivamente por Pedro. Em Mateus 16:18, o Senhor citou que as portas... Até porque daí, né? O argumento católico não é que ele orou exclusivamente por Pedro, né? Porque, pelo amor de Deus, seria ridículo, né? Não, Pedro foi o... Jesus só rezou por ele, né? Isso é um absurdo, né? Isso não é argumento. O argumento é que ele orou por ele para que a fé dele não desfaleça. O argumento não é que é uma simples oração, mas que o Deus encarnado orou para que a fé dele não entrasse em defecção. Essa é a questão, esse é o ponto aqui. As do Hades são unanimemente vistas pelos pais da igreja como uma referência à heresia. Eu teria que, de fato, dar uma olhada para ver se essa informação assim procede, mas fazendo um voto de confiança no que o senhor disse. A questão é que... Perdão, por favor, pode. eu não queria dizer que foi unânime. Mas Tá, entendi, assim, mas grande parte, eu entendi. Perfeito. Obrigado pela colocação. Então, o que acontece? Mas aí que nós entramos em, mais uma vez, o problema da tradição, né? O fato de vários pais da igreja dizerem que as portas do Hades, o Hades é a heresia, não tem nada a ver. A palavra grega Hades é morte, ela equivale ao hebraico Sheol, o mundo dos mortos, ou seja, porque Jesus é a ressurreição e a vida, a igreja que crê nele, que é a ressurreição e a vida, ela passou da morte para a vida, logo ela não precisa temer a morte. Então, as portas do Hades, que é uma terminologia emprestada de um contexto semítico, das portas do Sheol, presente em Jó, presente nos Salmos, presente em tantos textos, a ideia é, vocês não precisam se preocupar com a morte, por quê? Porque eu, Cristo, sou a ressurreição e a vida. Claro que contextualizando e parafraseando a fala dele. Além disso, o senhor mencionou num primeiro ponto que Caifás, por exemplo, ele, em João capítulo 11, ele teria sido dotado de uma infalibilidade naquele momento, mas o texto não diz isso. Infalível foi o Deus que, desde a eternidade, ao prever a entrada do pecado no mundo, ele já separou o Cordeiro de Deus ali, que foi morto desde antes da fundação do mundo, para que este morresse, por exemplo, pela humanidade. Então não há uma infalibilidade de Caifás. Caifás é um mero Meu Deus, olha como é que ele entende infalibilidade. Ele entende infalibilidade como se a pessoa que fosse infalível por causa do Espírito Santo, que ela contasse com o auxílio do Espírito Santo, ela, de certa forma, ela criasse a realidade, né? Então, foi porque Caifás profetizou infalivelmente que então Cristo de fato iria morrer na cruz, né? Como se isso não fosse obra do Espírito Santo. Ai, é assim que eu tô entendendo o que ele tá falando, tá? Se eu tô entendendo errado, me desculpe, mas é bizarro isso aqui. instrumento de Deus ou do Espírito Santo, como queiramos naquele contexto, apesar de ser um antagonista de Jesus naquele momento, ele é um instrumento de Deus e do seu Espírito para trazer uma profecia. A profecia é, sim, inerrante, não um instrumento que atrás, ou o vaso que atrás, ou o canal que atrás, no caso Caifás, né? Eu creio que isso não valida uma hipotética, por exemplo, infalibilidade dele, e ainda que este fosse o caso, isso não validaria, por uma hipotética sucessão apostólica, todas as demais falas, quando o Papa fala ex cátedra e assim por diante. Sim, isso é uma outra coisa. O argumento do padre José Eduardo não era em favor da ex cátedra, era só te provar que a infalibilidade ela não tá na pessoa enquanto doutor. Ele parece que ele não entendeu muito bem o argumento do padre José Eduardo, né? O padre José Eduardo deu esse exemplo de Caifás para demonstrar para o senhor que
A infalibilidade, ela é justamente do ofício e não enquanto doutor privado, ou seja, que a profecia de Caifás, que era um homem que enquanto doutor privado odiava Jesus, né, mas que naquele momento, por servir o Espírito Santo, foi infalível, né? Então, é isso que ele quer dizer, que é por conta do ofício e não enquanto pessoa privada, tá? Antes, salvo engano, ao longo de toda a história da igreja, teve 2 situações apenas que isso ocorreu em termos de mariologia. Depois o senhor pode me corrigir. Então, você não tem isso, por exemplo, no Novo Testamento. Então, a percepção que eu tenho às vezes, padre, é que o desenvolvimento da história da igreja, sobretudo após o ano 100 da nossa era, isto é, com o fechamento do cânon, ano 100, 200, enfim, entrando a Idade Média dentro, pais da igreja e assim por diante, aquilo que é desenvolvido a posteriori, ele é retroagido teológica e hermeneuticamente, e por que não dizer exegeticamente, para que a escritura venha validar, portanto, a tradição católica. A impressão que eu tenho, e sendo absolutamente franco com o senhor, eu creio que a impressão em geral que os protestantes têm, é isso. Então, desenvolvimentos a posteriori, e que eu diga a Mariologia, que daqui a pouco talvez nós vamos entrar nisso, e bem mais tardio, século XVI. Mas não é uma impressão errada, não de todo errado. O problema é ter um problema com isso. Esse é o problema aqui. Século XVIII, século XIX, né? A própria infalibilidade papal é bem tardia. Então você pega um elemento de séculos depois, de mais de 1000 anos, e você busca retroagi-lo e procurar um texto bíblico para ver onde esse dogma papal se encaixa. Quer dizer, ele não está claro. Na verdade é o contrário, né? A gente se vê que isso está presente desde lá e aí se proclama o dogma. É o contrário. A Bíblia... É que os protestantes só têm contato com isso quando eles não vão lá e agem como os católicos. Não, de fato, né? Cara, a infalibilidade papal, meu querido, ela ficou, assim como a Imaculada Conceição, anos de molho. Anos, assim como Corredentora tá agora, inclusive, né, que é polêmico, anos, séculos de molho, até a igreja está madura para dizer, ó, realmente parece que essa fé do povo, ela remonta, né, aos primeiros séculos e ela tá, no mínimo, materialmente nos meios da revelação. E aí a igreja proclama o dogma. Só que daí os protestantes só têm contato com essas coisas quando eles vêm protestar. E aí quando eles vêm protestar, eles se deparam com a apologética, que tenta explicar o que já está proclamado, através das fontes comuns e que ambos os cristãos aceitam. Então, é por isso que você tem essa impressão de que parece que a gente criou o negócio arbitrariamente e depois vê se encaixa. Mas não é isso, é o contrário. É a impressão que eu tenho, mas eu vou tentar pegar alguns textos e costurá-los, porque ali eu poderia então ver a infalibilidade papal, ainda que a Bíblia não mencione papa, ainda que ela não mencione essa tal infalibilidade, ainda que ela não mencione N outro. Esse tipo de argumento é ridículo, né? A Bíblia não menciona nem que tu é cristão. Como é que tá teu nome lá na Bíblia, né? Não existe, esse tipo de argumento é pífio. Outras coisas, né? Doutrinas e dogmas, então eu tento, numa espécie de hermenêutica de retrovisor, eu retroajo historicamente esse elemento e anacronicamente eu aponto para o Novo Testamento como se esses dados, doutrinas, dogmas estivessem ali presentes e não estão. Isso seria verdade se não fosse o fato de que esses dogmas foram por séculos estudados enquanto expedientes teológicos para depois serem proclamados dogmas. Só essa informação refuta toda essa tese. E nem permite-nos, a meu ver, serem ali inferidos. Mas, de forma geral, isso eu não quero extrapolar aqui o tempo. Perdão. Não, só para dizer o seguinte, né? Mais uma vez, João 17, Lucas 22, repete o mesmo padrão. Aquilo que Jesus faz por todos, ele faz por Pedro em primeira pessoa. Depois, as portas do Hades e do Sheol, mas existe o múltiplo sentido, né? Também esse sentido que o senhor falou, mas eu só quis dizer ali que a interpretação dos pais da igreja, de vários deles, vão nesse sentido. Sobre infalibilidade, eu acho que o texto de João, embora ele não diga ex professo, que o sumo sacerdote foi infalível, mas ele diz assim, Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus. Ou seja, ele fala de uma profecia que, inclusive, a despeito do caráter dele, é pelo ofício, sendo sumo sacerdote. E eu acho interessante pegar esse tema da retroação que o senhor falou, porque eu acho que é um tema teologicamente profundo. Que é o seguinte, há muitas coisas na história do cristianismo que elas estão presentes de maneira bruta, embrionária na Divina Revelação. Material. E que hoje, para nós, são pacíficas, mas que um dia não foram. Então, por exemplo, né, quando Nestório foi contra que se chamasse, por exemplo, Maria de Teotocos, mãe de Deus, ou dissesse que Jesus era Deus, ele estava muito mais a favor na expressão de que fosse dito de um modo... O argumento dele era sempre esse. É uma linguagem nova, né? Vocês estão utilizando uma linguagem que não está na Escritura, uma linguagem que não está na Bíblia,
Mas a igreja entendeu. É literalmente o argumento das heresias. O principal argumento das heresias é esse, né, de que é uma suposta invenção, uma suposta novidade. Olha, tudo bem, mas essa linguagem ajuda a entender o que está lá. Alguém poderia dizer, não, o Novo Testamento não diz de maneira explícita, rasgada, que Jesus Cristo é Deus, mas a igreja depois, crendo que Cristo é Deus, interpreta os textos do Novo Testamento para reafirmar sua doutrina. Isso sobre a Santíssima Trindade, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre óbvio, né? que nós somos salvos pela graça, ou pelas obras, como queria Pelágio, ou, quer dizer, esses debates que aconteceram ao longo do primeiro milênio, em algum momento, sempre se disse, dessa ou de outra maneira, isso aqui, né? E o que me garante que não é uma mera retroação? O que me garante que não é uma mera retroação é, de um lado, quando eu entendo a divina revelação e as implicações necessárias que estão dentro dela, e isso, por exemplo, tem plena proporcionalidade com os dogmas que a igreja definiu ao longo dos séculos, e com a praxis da igreja, que tem uma coerência histórica impressionante. Nós não vamos encontrar um rito eucarístico descrito detalhadamente no Novo Testamento. Exato. Porém, é muito interessante que todas as igrejas que reivindicam a sucessão apostólica celebram a Eucaristia do mesmo modo. Ou seja, essa praxis contínua, que pode ser, inclusive, detectada ao longo dos séculos, ela é uma demonstração de que nós não estamos lidando com uma retroprojeção, mas com elementos embrionários que estavam presentes Foram entendidos de forma comum, né? e que depois foram desenviscerados. Faço duas asserções rápidas. Uma, a São Vincent de Lerins, São Vicente de Lerins, como nós dizemos em português, que no seu comunitório fala sobre o desenvolvimento da fé cristã, e o St. John Henry Newman, que agora vai ser proclamado doutor da igreja, que no seu ensaio sobre o desenvolvimento da fé, ele também fala sobre que o desenvolvimento da fé, muitas vezes, ele é como uma metamorfose de uma lagarta em borboleta. Parece que é descontínuo, mas não é. Os princípios estão todos lá. No caso do primado, os princípios estão aqui no Novo Testamento. Exatamente. Posso só falar? Muito bom, muito bom. Consegue. Eu ia perguntar pra você agora se a gente muda Isso, a de gente tema. podia mudar. Eu vi que ele citou a ideia de Maria em algum momento. Bom, acho que eles vão mudar de tema ali, mas realmente foi um debate bem extenso sobre o primado petrino. Espero que meus comentários tenham ajudado vocês também, que vocês tenham gostado do tema. Novamente, se quiserem estudar comigo, tanto no Liceu quanto no Parabellum, preencham o formulário que vai estar aqui na descrição. Não se esqueçam de deixar um curtir aqui, é de graça, vocês vão me ajudar muito, de enviar para um amigo, deixar um comentário, e nós nos vemos numa próxima vez, beleza? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.